Pois bem, falávamos aqui, meus amigos, do conceito material de crime. Então, volte comigo aqui para a tela, porque olha só, a gente abriu um parêntese para procurar demonstrar que algumas tentativas de definição de um conceito material passaram a ser chamados de conceitos criminológicos. Na verdade, a ideia de Garofalo e a ideia de Ferri eram ideias, na verdade, de tentar encontrar um conceito material de crime, uma conduta que pudesse ser considerada, ou melhor, uma conduta que devesse ser considerada criminosa pela lei. Ou seja, uma conduta que, por sua essência, por sua natureza, ela fosse criminosa, criminosa por essência, criminosa por natureza, e que a partir daí, a partir dessa ideia, nós tivéssemos a lei apenas referendando aquela natureza criminosa com, finalmente, então, entendendo que ali se tratava realmente de um crime e a lei definindo a conduta como criminosa. E aí, como a gente viu no bloco anterior, nessa tentativa de Garofalo passa a dizer que crime, então, é a conduta que afronta os mais comezinhos sentimentos de solidariedade social, os mais basilares, os mais básicos sentimentos de solidariedade social. Tá? E aí com a probidade e a piedade. E a gente encerrou dizendo que para Ferri, a conduta criminosa é aquela conduta que afronta o sentimento de moralidade média da sociedade. E aí vamos lá. Aí eu encerrava o bloco justamente dizendo, justamente tentando responder essas questões. O que seria moralidade média? Como é que a gente identificaria? Pois bem, aí estão as grandes dificuldades em relação à teoria de Ferri. Primeiro que a teoria de Ferri, veja que ela é escrita lá no século XIX e é uma teoria que acaba por confundir direito e moral, o que era muito comum naquela época. Só no começo do século XX é que vem a teoria pura do direito de Kelsen, e Kelsen tenta, entre outras coisas, justamente afastar o direito de todas essas outras manifestações de juízo de valor, como, por exemplo, a questão moral. Uma coisa seria o jurídico, outra coisa seria o moral. É verdade que depois do final da Segunda Grande Guerra, com o pós-positivismo, há uma reaproximação entre as ideias de direito e moral, mas não da forma como existia lá no século XIX, que era uma verdadeira confusão. Ou seja, uma conduta imoral poderia ser confundida com uma conduta ilícita, porque a lei deveria considerar a conduta imoral como uma conduta ilícita, e particularmente aqui criminosa, ilícito penal mesmo. Então era muito comum essa confusão, tentar criminalizar a conduta que era tida como imoral. E é por isso que durante tanto tempo na história da humanidade, os países, e aqui me referindo principalmente aos países da Europa continental, que é de onde nós aqui no Brasil sofremos tanta influência em relação ao direito. Então, muitos países tinham ali a criminalização de comportamentos sexuais praticados por adultos capazes, enfim, então, comportamentos sexuais consentidos. Então, qualquer manifestação de orientação sexual era, na época, tida como imoral e era criminalizada. Então, essa confusão de direito e moral era muito comum na época de Ferri. E Ferri traz essa confusão mais uma vez. Só que aí Ferri já começa a analisar a perspectiva de multiplicidade de juízos de valor moral, e aí é que ele tenta esse traçar de uma moralidade média, ou seja, a média do que a sociedade considera moral ou imoral. Veja, se aquela época de Ferri já seria tão difícil fazer isso no século XIX, imagine no século XXI, em que a sociedade é tão mais complexa. Nós temos manifestações de juízo de valor tão mais complexas. Nós temos uma pluralidade existencial, uma pluralidade de opções de vida, de decisões de vida. Enfim, seria muito difícil a gente identificar uma ideia de moralidade média. Todavia, ainda que fosse possível identificar essa ideia de moralidade média, é importante a gente lembrar que essa ideia de Ferri está totalmente sobrepujada pelo tempo. Se a gente voltar ao exemplo que eu trouxe no bloco anterior, vamos citar aqui o exemplo do incesto. A prática incestuosa é uma prática que é tida por imoral pela maioria da sociedade. Então, assim,
a despeito de ser muito difícil a gente identificar o que seria a ideia de moralidade média, mas me parece que no caso do incesto a gente se aproxima, porque no caso do incesto parece haver um consenso maior de haver ali uma ideia de conduta imoral, e no entanto, ainda que afrontasse esse sentimento de moralidade média, a prática incestuosa praticada entre adultos capazes e de forma consentida, ainda que seja considerada imoral, não é considerada criminosa. Por quê? Porque a gente já não adota essa ideia de Ferri. A gente adota a teoria do bem jurídico, que é uma construção lá da primeira metade do século XIX, 1834, conforme a gente mencionou. E só para a gente fechar aqui, é importante lembrar que além da ideia de Garofalo e a ideia de Ferri, nós tivemos também, meus amigos, a ideia do Feuerbach, que é um grande penalista alemão, um grande precursor da moderna dogmática penal alemã, e que ele dizia uma ideia bem parecida com a de Birnbaum. Ele escreveu antes de Birnbaum, ele escreveu em 1801, comecinho, portanto, do século XIX. Ele escreve o livro Tratado de Direito Penal Alemão em 2 volumes, que é a sua obra clássica, e ele defende a ideia do direito subjetivo. Ou seja, para ele, a conduta criminosa era uma conduta que constituiria afronta a direitos subjetivos. Essa foi uma ideia muito em voga na Alemanha, ali no começo do século XIX, e depois foi também uma ideia sobrepujada pela ideia da teoria do bem jurídico. Parece muito, né? Porque os direitos subjetivos são também bens jurídicos. Só que a ideia de bem jurídico é mais abrangente, porque a ideia de bem jurídico abrange, inclusive, interesses ou valores que não têm titularidade definida. Então, daria para pegar aí os bens jurídicos supraindividuais, de titularidade difusa. Por isso que a ideia de bem jurídico é muito mais adequada e muito mais empregada do que a ideia de direito subjetivo. Tá? Então, em resumo, o que é o crime sob a perspectiva material? Né? Em resumo aqui, para a gente voltar ao que a gente falava. A gente já tinha falado do conceito formal. Para o conceito formal, crime é aquilo que a lei disser que é crime. E para o conceito material, o que é crime? É a conduta que viola de forma relevante, de forma significativa, o bem jurídico que a lei pretende tutelar. Agora, antes dessa teoria do bem jurídico, aí nós tivemos aqui a teoria de Garofalo, que dizia que crime é a conduta que viola os mais comezinhos sentimentos de solidariedade social. Tivemos a ideia de Ferri, que dizia que crime era a conduta que violava o sentimento de moralidade média. E nós tivemos também, meus amigos, a teoria do Feuerbach, que dizia que crime era a conduta que afrontava os direitos subjetivos, né, que violava os direitos subjetivos. Então foram teorias que foram sobrepujadas pela teoria do bem jurídico de Birnbaum em 1834, que é a teoria amplamente aceita atualmente, tá bom? Vamos lá, vamos comigo aqui, vamos voltar. Então, essa é a ideia de um conceito material de crime. Então, já falamos do conceito formal e do conceito material. Como nós dissemos, são conceitos que se complementam. É imprescindível que a gente tenha um conceito formal, porque para ser crime é imprescindível que esteja definido em lei como crime, mas também é muito importante que a gente tenha um conceito material, porque não basta estar previsto em lei como crime, é necessário também que a conduta constitua uma violação relevante, uma violação significativa ao bem jurídico que se pretende tutelar, porque se não for assim, a gente vai cair no princípio da insignificância, tá bom? Bom, meus amigos, aí eu escrevi aqui conceito legal, e quando eu escrevi no bloco anterior, eu até já antecipei, eu dizia, olha, a gente vai ver as polêmicas sobre o conceito legal, veremos se realmente existe um conceito legal de crime. E realmente, a maioria, eu já lhe antecipo, a maioria da doutrina vai dizer que não, que nós não temos um conceito legal de crime. Conceito de crime é o conceito formal, é o conceito material e é o conceito analítico, é o que a maioria vai dizer. Todavia, há sim quem entenda de forma minoritária que teríamos um conceito legal de crime, ou seja, que nós teríamos o crime, teríamos a definição de crime na lei, a lei teria definido o que é crime. Entre outros, defendia essa ideia o saudoso professor Luiz Flávio Gomes, né, falecido no ano de 2020, no começo do ano de 2020. O professor Luiz Flávio Gomes ele defendia essa ideia. Então, qual é a ideia de um conceito legal de crime? Para essa corrente de pensamento, o conceito de crime nos é dado pelo artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Veja que eu não falei o artigo 1º do Código Penal. Eu estou me referindo ao artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal.
Penal. Lei de Introdução ao Código Penal é um decreto-lei recepcionado com status de lei ordinária e nessa lei de introdução nós temos a definição de infração penal. Lá se diz, ou melhor, temos a definição de crime de contravenção, temos a definição entre aspas, a gente vai ver se é realmente uma definição. Mas lá se diz que crime é a infração penal a qual se comina em abstrato a pena de reclusão ou detenção e alternativa cumulativa ou isoladamente a pena de multa. Eu repito, para o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, crime é a infração penal a qual se comina em abstrato a pena de reclusão ou detenção e alternativa cumulativa ou isoladamente a pena de multa. E, por outro lado, a contravenção penal é a infração penal a qual se comina em abstrato a pena de prisão simples e alternativa cumulativa ou isoladamente a pena de multa, tá? Bom, o que é que nós temos aqui, meus amigos? Então, a partir daí, autores que eu mencionei aqui como o professor Luiz Flávio Gomes, eles vão nos dizer que aqui nós temos uma definição legal de crime. E a maioria vai dizer que não, que a lei não definiu o crime. E o que é que seria esse artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal? Para a doutrina majoritária, esse artigo 1º não define crime. Ele apenas apresenta as consequências do crime. Ou seja, veja que lá se diz que crime é infração penal. Veja que aí começou uma definição. Porque definir é dizer o que é e apresentar a essência da coisa, a natureza da coisa, o conteúdo da coisa. Então, quando você diz assim, crime é infração penal, você realmente começou a definir o crime. Tá? Só que aí quando ele diz a qual se comina em abstrato a pena de reclusão ou detenção e alternativa cumulativa ou isoladamente a pena de multa, a partir daí você já não tem uma definição, você já tem aí apenas a apresentação das consequências do crime. Ou seja, a lei não diz o que é crime, a lei apenas diz o que é que acontece se porventura houver um crime. O mesmo se diga com a contravenção penal. Ele começa definindo, dizendo que é uma infração penal, mas a partir daí apresenta tão somente as consequências da prática do crime, tá bom? Olha bem comigo, meus amigos. A partir daí, por isso que a maioria vai dizer que não há definição legal de crime. Bom, mas eu já aproveito, antes da gente falar aqui do conceito analítico, eu já aproveito para avançar aqui um pouco e trazer essa questão sobre crime e contravenção penal. Crime e contravenção penal. Como nós vimos, então, para que eu tenha crime, eu tenho infração penal, a qual se comina em abstrato a reclusão e a detenção, que são espécies de pena privativa de liberdade, e alternativa cumulativa isoladamente a pena de multa. E, por outro lado, na contravenção, nós temos a previsão de prisão simples, que é outra modalidade de pena privativa de liberdade que só vale para as contravenções penais, e também alternativa cumulativa isoladamente a pena de multa. Aqui a gente tem a ideia básica entre crime e contravenção. Pois bem, a partir daí a gente pode dizer que no Brasil nós adotamos o critério dicotômico de infração penal. Critério dicotômico de infração penal, no qual a gente divide de um lado o crime e de outro lado a contravenção. Ao contrário de alguns países, como a Alemanha, a França, os Estados Unidos, na França, por exemplo, além do crime e da contravenção, nós temos o delito. Na França, então, a contravenção penal é a infração penal mais leve, o delito é a infração penal mediana e o crime é a infração penal mais grave. No Brasil não é assim. No Brasil, a contravenção é a infração penal mais leve, crime é a infração penal mais grave e é sinônimo de delito. Então, no Brasil, crime e delito são expressões sinônimas. Todavia, cuidado com isso, porque, em verdade, nem sempre o legislador brasileiro ele é tão técnico assim. Ou seja, embora delito seja sinônimo de crime, em algumas situações a expressão delito é utilizada como sinônimo de infração penal. E infração penal a gente sabe que é o gênero e não a espécie. Delito, na verdade, é sinônimo de crime, que é a espécie de infração penal. Mas aí eu repito que, por vezes, a expressão delito é utilizada como gênero e não como espécie. Então é importante que a gente traga isso, é importante que a gente mencione isso, é importante que a gente saiba disso.
disso. Por exemplo, quando se fala em flagrante delito. Ora, é verdade que flagrante, em regra, é para os crimes, mas excepcionalmente pode sim haver flagrante na contravenção penal. Então, quando a gente fala em flagrante delito, na verdade a gente está falando delito como sinônimo de infração penal, porque o flagrante não é só para o delito, ou seja, para o crime, ele é também para a contravenção. Então a expressão delito aí é utilizada como gênero e não como espécie. Mas delito, tecnicamente, é sinônimo de crime, tá? Mas aí eu repito, cuidado, porque às vezes o legislador utiliza como gênero e não como espécie, tá bom? Então, vamos avançar aqui. Então, nós temos aqui o crime, punido então com reclusão ou detenção, e pode ser alternativa cumulativa isoladamente a pena de multa. A contravenção penal seria a prisão simples, alternativa cumulativa isoladamente a pena de multa. Claro que a gente vai ter situações nas quais a gente vai falar em pena restritiva de direitos, que é alternativa à pena de prisão, como regra é assim que acontece. E aí é importante a gente lembrar, meus amigos, que então, entre crime e contravenção, a distinção não é ontológica. Essa é a expressão utilizada pela doutrina. A distinção não é ontológica. O que significa dizer não é uma distinção ontológica? Ontologia é o estudo do ser, ou seja, da essência da coisa, da natureza da coisa. Então, quando a gente diz que não há distinção ontológica, nós estamos dizendo que não há distinção em relação ao ser, à essência, à natureza, significando dizer crime e contravenção possuem a mesma natureza, possuem a mesma essência. E a gente já sabe disso, porque a gente já sabe que tanto o crime quanto a contravenção possuem a natureza de infração penal. Tanto o crime quanto a contravenção, eu repito, possuem a natureza de infração penal, tá bom? Então, por isso que a gente diz que não há distinção ontológica. A distinção é de gravidade, na medida em que o crime é a infração penal mais grave e a contravenção penal é a infração penal menos grave, tá? Avançando ainda em relação a isso, é importante que a gente diga o seguinte: então a gente tem uma distinção que não é ontológica, mas sim uma distinção de gravidade, porque o crime é uma infração penal mais grave do que a contravenção penal, e essa gravidade, a opção por ser crime ou contravenção, é exclusivamente do legislador, jamais do julgador. A distinção, eu repito, ela fica ao alvitre do legislador, jamais do julgador. Então, o juiz não pode, no caso concreto, dizer, olha, a lei previu que aqui é contravenção, mas foi tão grave que eu vou considerar como crime. Não pode. Tá? E da mesma forma, né, se a lei previu como crime e o juiz diz, mas poxa, não foi tão grave assim, vou considerar como contravenção. Não pode. Quem define se é crime ou contravenção é o legislador. Ou seja, tanto o crime quanto a contravenção se submetem ao princípio da legalidade. Aliás, a principiologia do crime quase inteira é aplicada à ideia de contravenção penal. Isso é a própria lei de contravenções que nos diz isso. A lei de contravenção penal, de contravenções penais, é o decreto-lei 3689 de 1941 e que vai nos dizer que sim, que aplica-se as disposições do Código Penal à lei de contravenções penais, salvo disposição em contrário, tá? Então é importante que a gente traga aqui todas essas ideias. E claro que a lei pode transformar aquilo que hoje é contravenção em crime ou vice-versa. Isso aconteceu, por exemplo, em 1997 com o porte ilegal de arma de fogo. Quer dizer, o porte ilegal de arma de fogo, ele era contravenção até 97. Em 97 veio uma lei que transformou a conduta em crime. Essa lei de 97 foi revogada pelo atual Estatuto do Desarmamento, que é uma lei de 2003, Lei 10.826 de 2003, e que manteve a ideia de ser crime. Mas veja que houve uma época em que o porte ilegal de arma de fogo era mera contravenção, e aí passou a ser crime. Por quê? Porque a lei mudou, a lei foi alterada. Luigi Ferraioli, ao tratar das contravenções penais no ordenamento jurídico italiano, mas com um raciocínio que também se aplicaria ao ordenamento jurídico brasileiro, ele diz que as contravenções penais são todas inconstitucionais por afronta ao princípio da subsidiariedade. Olha, aliás, ao próprio princípio da intervenção mínima, que é um princípio maior, né, que é da intervenção mínima que derivam subsidiariedade e fragmentariedade. Porque ele diz que se a intervenção do direito penal deve ser mínima e, portanto, deve se adstringir aos casos mais
mais graves, então não deveria abranger as contravenções. Porque nas contravenções, o próprio legislador está reconhecendo que não é tão grave assim. Porque se fosse grave, não seria contravenção, seria crime. Então, para ele, quando o próprio legislador reconhece que não é crime e que deve ser considerado como contravenção, na visão dele, nós estamos diante de uma hipótese em que a gente fala em violação ao princípio da intervenção mínima, tá bom? Avançando aqui comigo ainda, meus amigos, que mais nós teremos? Olha bem, aí veio a questão em 2006 da lei de drogas. A lei de drogas, Lei 11.343 de 2006, a lei de drogas trouxe a questão do porte de droga para consumo pessoal no seu artigo 28. Claro que a gente já tinha o crime do porte de droga para consumo pessoal, que era na lei antiga, a Lei 6368 de 1976, que tratava do porte no artigo 16 e o tráfico era artigo 12, né? Hoje, atualmente, é essa lei que eu coloquei aqui na tela, Lei 11.343 de 2006, o porte está no artigo 28 e o tráfico está no artigo 33. Tá. Só que essa lei trouxe uma grande novidade em relação à lei anterior. É que essa lei não previu para o usuário de drogas a pena de prisão, a pena privativa de liberdade. Para a lei anterior, o usuário poderia, em tese, ser preso, ou seja, havia previsão de pena privativa de liberdade. Na lei atual não tem essa previsão. E aí, o professor Luiz Flávio Gomes, saudoso professor Luiz Flávio Gomes, a quem eu me referi há pouco, e estou me referindo novamente, ele trouxe uma tese de que o artigo 28 da Lei de Drogas não seria crime. Esse artigo 28 teria promovido, na visão dele, a descriminalização da conduta do porte de droga para consumo pessoal. Por quê? Porque ele adotou como parâmetro essa distinção feita pela lei de introdução ao Código Penal. E aí ele disse, olha, o artigo 28 da lei de drogas, pela lei de introdução ao Código Penal, não pode ser crime. Por que não pode ser crime? Porque não tem previsão de reclusão, nem de detenção e nem de multa. Ah, mas está previsto multa lá. Calma, olha só. É que o artigo 28 ele realmente não previu a multa como uma pena, como uma sanção penal. O artigo 28 da Lei de Drogas, ele previu 3 tipos de pena. Ele previu a pena, veja bem, pena, em primeiro lugar, de advertência sobre o efeito das drogas. Segundo lugar, prestação de serviço à comunidade. E terceiro lugar, comparecimento a cursos ou programas educativos. Só são essas 3 penas. Aí o que a lei diz é que, havendo descumprimento das penas, aí o juiz impõe a admoestação verbal e multa. Só que veja que penas são as 3 primeiras, porque a admoestação verbal e multa não são penas, são sanções processuais para o descumprimento das penas, para o descumprimento das sanções penais. Então, multa, na verdade, não é pena no artigo 28. Eu não estou dizendo que não existe a pena de multa na lei de drogas. Existe para os outros crimes. Mas para o artigo 28, a multa ali não é pena, não é sanção penal. Então, realmente, para o artigo 28 da lei de drogas, pela lei de introdução ao Código Penal, realmente não poderia ser crime, porque você não tem nem reclusão e nem detenção e também não tem a previsão da multa. Só que também não poderia ser contravenção penal, porque você também não tem previsão de prisão simples e não tem previsão de multa. A partir daí é que Luiz Flávio Gomes vai dizer que houve a descriminalização, ou seja, que o porte de droga para consumo pessoal deixou de ser crime, e para ele nós não temos no artigo 28 nenhum crime e nenhuma contravenção. Nós teríamos o quê? Aí ele chamou de infração penal sui generis. E com isso ele passou a dizer que nós adotamos um critério tricotômico de infração penal. Acontece, meus amigos, que isso não foi acolhido pelo Supremo. O Supremo entendeu que, na verdade, que não houve descriminalização coisa nenhuma. Que, na verdade, o artigo 28 é crime. E por que é crime? Ora, porque essa lei de drogas, ela não precisa adotar o critério que é utilizado pela lei de introdução ao Código Penal. Porque a lei de introdução ao Código Penal foi recepcionada com status de lei ordinária. Ela não pode vincular a outra lei ordinária. Ao contrário, a outra lei ordinária poderia revogá-la, ainda que tacitamente. Então, embora a lei de introdução ao Código Penal tenha criado um critério para dizer o que é crime, uma outra lei ordinária posterior pode dizer que a conduta é crime, criando um outro critério. E foi o que fez o artigo 28. Disse que é crime e adotou um outro critério. E a lei disse que é crime? Disse.
Porque quando você abre o artigo 28, ele está em um capítulo da lei intitulado dos crimes e das penas. Então é a própria lei de drogas que diz que aquilo é crime. E precisa estar vinculado, precisa estar submetido aos critérios adotados pela lei de introdução ao Código Penal? Não, porque ali é uma lei ordinária. Pode muito bem a lei de drogas, que é uma lei ordinária posterior, adotar um outro critério. Por isso que o Supremo disse que não houve descriminalização. A conduta não deixou de ser crime. A conduta continua a ser criminosa. Só que o Supremo disse que houve a despenalização. Por quê? Porque deixou de haver a previsão da principal pena, que é a pena privativa de liberdade. Então o Supremo disse que houve a despenalização, repito, porque deixou de existir a principal pena, que é a pena privativa de liberdade. E realmente o usuário não pode ser preso. E a doutrina majoritária entende que não houve nem descriminalização, porque continua a ser crime, e que também não houve a despenalização, porque continua existindo pena, embora não exista a pena mais importante, que é a privativa de liberdade, mas continua a existir pena. Por isso que a doutrina majoritária diz que não houve despenalização, que houve a descarcerização ou desprisionalização. Ou seja, descarcerização porque já não existe o cárcere, desprisionalização porque não existe prisão, ou seja, não existe pena privativa de liberdade. Mas o fato é que não há infração penal sui generis, né? Ou é crime ou é contravenção na lei brasileira, e o artigo 28 ele não promoveu descriminalização, pelo menos no atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. Bom, com isso eu encerro aqui esse bloco. Eu volto daqui a pouco trazendo o conceito analítico de crime, também chamado de conceito estratificado. A gente já volta. Vamos lá.